Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao estádio Independência em Minas Gerais enfrentar o América Mineiro precisando da vitória, e este é o jogo rápido, né? Um jogo rápido de uma partida que o São Paulo precisava vencer. O São Paulo, que vinha de uma derrota de final de campeonato, final de Sul-Americana, deixou toda a torcida muito desconfiada e uma situação muito difícil, porque a Sul-Americana era simplesmente o all-in. Era a possibilidade de São Paulo ganhar um título internacional, o 13º de sua história, e também ir diretamente para a Libertadores. Como tinha acabado priorizando o campeonato, as Copas, né, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, São Paulo ficou muito atrás. E agora precisa correr muito, precisa lutar muito para subir de posições, e hoje enfrentava um adversário que ocupava ali, né, ocupa a 8ª posição no campeonato. São Paulo subiu para a 10ª, precisava da vitória e conseguiu a vitória. Não foi fácil, foi um jogo muito difícil, muito complicado. A gente tinha um certo receio, falamos ontem durante a live, né? O Gabriel Pericini está lá em Minas, depois eu vou fazer um vídeo com ele para ele analisar a parte tática, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que o Rogério tentou, o que deu certo e o que não deu, mas a gente pode falar brevemente do jogo. São Paulo começou uma partida muito complicada ali, errando muito, talvez fruto da ansiedade, talvez fruto ainda, né, da preocupação que a gente tinha da ressaca, e acabou tomando um gol lei de ex, né? Aloysio, o Boi Bandido, chutou uma bola fraca de fora da área, e o Felipe Alves foi muito mal pro lance. O Felipe Alves depois fez uma defesa difícil, num cabeceio, mas no lance mesmo ele foi muito mal. Antes da gente começar, então, deixa eu só falar um pouquinho do Felipe Alves, né? A gente tem que lembrar que o São Paulo contratou o Jandrei para ser reserva do Volpi. O Volpi teve aquela temporada de, nos jogos decisivos, ter tomado gols, em alguns jogos decisivos, ter tomado gols de falhas clamorosas. E aí, alguns gols que nem eram falha dele já ficavam computados, a galera pegou uma birra enorme. E o Jandrei, quando chegou, jogou muito acima de sua média habitual. O que eu quero dizer aqui? Que tudo que a gente observou do Jandrei como goleiro, ele no São Paulo foi muito além daquilo que a gente tinha observado. E aí o Jandrei acabou se machucando, o Thiago Couto teve uma oportunidade, o Thiago Couto acabou se machucando, e o São Paulo correu no desespero e contratou o Felipe Alves, um goleiro que já tinha trabalhado com o Rogério no Fortaleza. Felipe Alves, no começo dele do São Paulo, ainda que tenha tido uma ou outra insegurança, já que ele estava inativo há muito tempo, ele também jogou acima de sua média habitual. Então, o que eu quero dizer aqui é, não dá para saber se o São Paulo resolveu a situação do gol. Penso que o torcedor ainda vai ter muita desconfiança, tanto com o Jandrei, tanto quanto com Felipe Alves, né? Se a gente já teve desconfiança com o Volpi, que fez 2 temporadas muito boas, e depois teve uns jogos muito ruins, imagina os goleiros que estão chegando aí, que tem menos cancha, né? Chegando ou não em final e tudo mais, enfim, com jogos difíceis, pegando pênalti, também foi o caso do Volpi. De qualquer forma, é uma falha que não deveria cair o mundo na cabeça do jogador, mas foi uma falha que acabou condicionando um pouco da partida. São Paulo teve que sair mais, teve que procurar espaços, e aí parecia esbarrar na ansiedade, parecia esbarrar na falta de confiança, parecia esbarrar ali em uma série de problemas. O São Paulo que jogou hoje com 3 zagueiros, então a gente fica pensando, poxa, será que podia ter jogado com 3 zagueiros lá? Jogou com Miranda hoje aqui, jogou com Rafinha, será que teriam resolvido? Deixa eu esclarecer uma coisa, antes da gente falar desse jogo. O Independente Del Valle é outra equipe, é outro patamar, é outra dificuldade, é um time que se preparou muito, e ainda contou com alguns erros do São Paulo. Então vamos esquecer aquela partida nesse momento para falar dessa. Aquela teve muita coisa de gestão também que a gente já comentou em lives e que a gente pode comentar em outras lives. No jogo de hoje, São Paulo tinha sim um nervosismo e esse gol aumentou essa pressão. Então é um time que errava, perdia oportunidades, criava, mas se afobava, até o momento em que uma jogada fantástica do Nestor, que toca a bola para o Luciano já tinha feito um corta-luz, do Nestor para o Luciano encontrou o Caleri, ele vai assim mais para a ponta e bate de primeira, todos esses toques de primeira, faz um golaço, e empata o jogo, e é um gol tão bonito, que traz um moral diferente ali para a partida. Então o São Paulo, que tomou um gol logo no começo da partida, né, enfrentando aí o América Mineiro,
né, do Wagner Mancini, aquela polêmica toda, passou pelo São Paulo e tudo mais, saiu daquele jeito, o São Paulo consegue empatar a partida. Vem para o segundo tempo, o time começa a jogar um futebol mais vistoso, começa a pressionar muito e perde gols inacreditáveis. Né? E aí vem todo aquele discurso, pô, como é que perde uns gols desses, os caras não treinam, como é que perde um gol desse um profissional? Bom, gente, vocês assistirem aí futebol profissional, vocês vão ver que profissionais perdem gols. Pra dedéu, perdem muitos gols. E a gente tá falando aí de profissionais de muita qualidade, tá? Você pega aí qualquer jogador X, e bota lá, você vai ver que perde muito gol. Infelizmente, você não pode perder gol na situação que o São Paulo tá. É difícil, gente, isso custou muito no sábado. Né? O Caleri mesmo, um jogador experiente, teve oportunidades ali de decidir a partida e não decidiu. Né? Teve muita coisa a gente falando, nossa, o time pediu bicho, a gente já explicou o que aconteceu e que isso é uma grande bobagem, mas hoje, uma coisa que me deixou assim meio consternado, o problema do São Paulo não é o técnico que é ruim, o problema do São Paulo a gente já provou por A mais B, a gente já pegou uma série de exemplos, são gestões desastrosas, isso afeta muito, isso faz com que o São Paulo sempre necessite dos jovens talentos, da galera subindo de Cotia, né? Eu fiz uma live com o Regis Romualdo, do Aspirantes. Isso pesa muito. O São Paulo não tem um planejamento para subir os jovens. O São Paulo tem um peso enorme de ser um time gigante que é. Só que hoje, entendendo as necessidades do time, entendendo as dívidas que a diretoria jogou para frente, eu vou celebrar uma vitória depois de perder alguns gols inacreditáveis. Né? Marcos Guilherme mesmo, que entrou na partida, fez uma jogadaça, a bola não entrou, a gente não sabe como. O Luciano lá teve uma bola que ele fez o gol, que a bola bateu no braço. Depois a gente vai falar disso com o Gabriel Perecini, mas que custam tanto nesse brasileiro. Mas ali, no final da partida, um cruzamento da esquerda ali do Wellington, e o Alisson, que tinha entrado também há pouco tempo, de cabeça, consegue fazer o gol importante. Então, eu entendo alguns torcedores que ainda estão machucados, entendo alguns torcedores que ainda estão frustrados, entendo alguns torcedores que olham para o São Paulo e falam, esse bando de jogador, esse bando de catado, esse bando... Gente, o problema do São Paulo está muito acima de jogadores e técnico. Porém, hoje é um dia para celebrar, porque o São Paulo tem um objetivo claro, precisa ir para a Libertadores. É improvável que vá? Talvez. Mas está cada vez mais perto desse objetivo, agora está em 10º, a gente não sabe ainda como é que vai subir ali, vai depender muito dos campeonatos, mas assim, em 10º São Paulo briga bonito, vai lutar, vai ter jogo no Morumbi, alguns jogos difíceis, mas também tem muitos jogos que o São Paulo, mesmo com todos os problemas, está na condição de favorito. Então é um momento da gente sim celebrar, da gente comemorar, ou pelo menos da gente entender. Né? Eu fui um dos que celebrei, um dos que na hora do gol gritei, quase matei o Buck do coração, o Buck estava do meu lado ali, e ele não estava esperando, nem eu, ninguém estava esperando aquele gol, ele estava meio sonolento, que a gente levou ele para brincar hoje, eu e a Vives, e a hora que eu gritei gol, o cachorro ficou ele ficou um pouco chateado com o susto que tomou. Acho que lá dentro ele ficou feliz. E eu fiquei muito contente, muito satisfeito. É importante para o São Paulo. E para aqueles que falam, São Paulo se apequenou, está comemorando uma vitória contra o América no Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer o seguinte, eu sempre comemoro vitórias do São Paulo em qualquer circunstância. Mesmo aquela no Campeonato Paulista, que a gente criticou aqui em função de várias coisas, eu sempre vou celebrar vitórias do São Paulo. Mas nesse momento a gente precisa entender qual é o patamar do São Paulo. São Paulo não é mais aquele time de 2005, 6, 7, 8, ou de 92, 93, ou da década de 80 ali, com os menudos do Morumbi, com Cilinho, ou com Rubens Minelli, ou com 77, não é. São Paulo é outra coisa. E o São Paulo tem um caminho longo para conseguir se manter ainda como um gigante. E hoje foi dado um passo importante. Tem muitos erros, a gente precisa corrigir alguns deles, e não adianta ficar crucificando. O Felipe Alves foi mal hoje, depois fez uma belíssima defesa num cabeceio. Tem o Jandrei lá, que talvez depois da contusão fez um jogo inseguro, já perdeu a vaga. Tem muita coisa ali. Tem o Rogério Ceni, que perdeu a final ali, mas que trouxe o time até aqui com muita dificuldade, com muitos desfalques, eliminando adversários muito difíceis. Então assim, dependendo do recorte que você faz, o São Paulo é o pior time do mundo,
Dependendo do recorde que você faz, o São Paulo é um time aguerrido, o São Paulo é um time que briga, São Paulo é um time que tem muito da gordura de outras gestões. Há mais de 10 anos que a gente não tem uma boa gestão, isso pesa demais. Isso pesa demais. Mas o time fez o suficiente para ganhar do América Mineiro, tem até um retrospecto muito positivo nessa temporada, para desespero do Wagner Mancini e para nossa alegria, e hoje sai com essa vitória. Gabriel Perecini com certeza esboçou um sorriso lá, mas a gente vai saber disso amanhã, quando eu gravar com ele o vídeo de jogo, e aí sim, para analisar tudo o que aconteceu, o que não aconteceu, toda a parte tática, técnica, tudo o que fizeram os jogadores, quem entrou bem, quem não entrou, quem jogou bem, quem não jogou. Mas de qualquer forma, vocês já podem deixar aqui nos comentários, junto com curtida e tudo mais, o que vocês acharam da partida, quem que vocês acharam ali que entregou, quem que vocês acharam que não entregou, o que vocês acham que o São Paulo precisa olhar para a próxima temporada, e se o São Paulo vai chegar ou não na Libertadores. Depois eu leio. É isso, vou ficando por aqui, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!